Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19. Atos, capítulo 11, versículo 19, diz o seguinte: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então aqui os discípulos, eles estavam anunciando, estavam pregando a palavra de Deus. Eles estavam apresentando para essas pessoas Jesus, o Messias, o Salvador. Continuando, versículo 21, a mão do Senhor estava com eles. Ou seja, o braço forte de Deus estava com os discípulos. Então, obviamente, eles estavam pregando o evangelho, eles estavam orando pelos doentes, pelos enfermos, eles estavam orando pelos endemoniados para serem libertos. E o povo, as pessoas que estavam vendo os sinais, vendo a pregação, eles viram chegar à conclusão que a mão do Senhor estava com esses discípulos, os cristãos, homens de Deus. Continuando, verso 21. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Isso me chama a atenção, que eles viram os sinais. Obviamente, viram a pregação e eles creram. E devido a essa crença, essa confiança, eles se converteram ao Senhor. Então, vamos entender isso, que isso é importante. O Senhor Jesus, ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, está condenado. Então, muitas pessoas, elas dizem que elas creem em Deus, que elas creem em Jesus, que elas creem que Cristo morreu por elas na cruz do Calvário. Mas só que, infelizmente, apesar delas dizerem que creem, que acreditam, a vida dessas pessoas não mudam. E nós lemos aqui o seguinte, no finalzinho do verso 21, vê comigo de novo, crendo, se converteram ao Senhor. O que é conversão? Mudança de pensamento e mudança de atitude. Então, houve uma mudança, uma transformação na vida dessas pessoas depois que eles creram no Senhor Jesus. Então, a crença, ela é acompanhada com atitudes, com ações. E essas ações, no caso, essas atitudes, elas são baseadas
são fundamentadas na religião que a pessoa ela profere, na religião que a pessoa ela diz que ela acredita. Então, não tem como a pessoa dizer que ela crê em Cristo, que ela crê em Deus com a boca dela, se as atitudes dela dizem o contrário, se as ações dela não batem com a crença que ela diz que é. Não tem como. Como nós vimos aqui, houve uma conversão, houve uma mudança na vida dessas pessoas. Então, nós devemos observar, poxa, nós falamos que nós servirmos a Cristo, que nós cremos no Senhor, nós fomos batizados, a nossa fé está em Deus. Mas será que as nossas atitudes, será que as nossas ações, será que a maneira que a gente vive, ela bate com aquilo que nós dizemos que acreditamos? Então, se nós somos cristãos, as nossas atitudes devem ser atitudes de cristãos. Você pode observar um exemplo. Se a pessoa ela diz, eu sou da religião A, então, se ela diz que a crença dela é a religião A, as atitudes dessa pessoa será de acordo com a religião A que ela diz que ela pertence. Então, se nós pertencemos ao corpo de Cristo, se nós somos de Deus, se nós somos do Senhor, a nossa maneira de viver, ela deve ser da maneira que agrada a Deus. Lembrando, a crença, ela é acompanhada por atitudes, por ações. Então, são as nossas atitudes que demonstram a religião que nos diz que nós pertencemos. Continuando a leitura da palavra, versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então, esse homem de Deus, ele estava exortando essas pessoas a permanecerem no Senhor, a eles estarem com firmeza de coração. E por quê? Porque nós sabemos que o Evangelho, ele não é um mar de rosas. Nós sabemos que os ventos vão soprar, que as adversidades, elas vão surgir, que o mal vai se levantar. E se a pessoa, ela não tiver firmeza de coração, se a pessoa, ela não permanecer no Senhor, esta pessoa, ela não vai suportar as adversidades e corre o risco dessa pessoa negligenciar a fé no Senhor Jesus. Então, o nosso coração
tem que estar firme no Senhor Jesus. E nós devemos permanecer no Senhor. Entenda, o diabo, ele não quer que a gente permaneça em Cristo. E quantas são as pessoas que elas até de certa forma começam, se entregam ao Senhor Jesus, elas se batizam, mas passam um tempo, 2 tempos, essas pessoas, elas não permanecem em Cristo. E, como eu sempre digo, o desafio de nós cristãos não é entrarmos no caminho, não é começarmos uma vida com Deus, uma vida com Cristo, mas o nosso maior desafio é permanecermos no Senhor Jesus, porque o mundo não vai querer que a gente permaneça, o diabo não vai querer que a gente permaneça, e nós devemos ter força de vontade, coragem para permanecermos no Senhor e não negarmos o Senhor Jesus, não abandonarmos a nossa fé. Verso 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então esse homem, ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E nós devemos ter isso conosco, ou seja, a bondade, o Espírito Santo e a fé devem estar presentes nas nossas vidas, porque justamente essas coisas, no caso, elas devem estar na vida da pessoa que ela diz que ela crê no Senhor Jesus, a pessoa que ela é cristã, a pessoa que de fato e de verdade ela diz que ela é um servo do Senhor Jesus. Ela deve ter bondade na vida dela, ela deve ser cheia do Espírito Santo, e a pessoa, ela deve conservar a fé na vida dela. Então, que essas 3 coisas venham estar presentes nas nossas vidas. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração. Permaneça firme no Senhor. Amém? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu joinha, o seu like e compartilhe com outras pessoas. Forte abraço, fique na paz.